Só lembrar vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Na aula passada, nós começamos aqui, ó, essa parte das características das 13 colônias, ok? Vou tentar ser o mais célere possível aqui para a gente terminar esse tema e já poder passar para a próxima semana. Então vamos lá. Características das 13 colônias. A gente vê aqui, né, que na região do leste da América do Norte fica a região das 13 colônias e ela é dividida em 3 partes, tá bom? Aqui em verde são as colônias do norte, tá bom? Aqui em amarelo são as colônias do centro e aqui nesse rosa aqui seriam as colônias do sul. Cada uma dessas regiões, pessoal, vai ter as suas características, vai ter as suas, como é que eu posso dizer? As suas características, né? Não me veio outra palavra na cabeça para poder definir, não. Tá bom? Vamos lá. Cada um vai ter um seu perfil, né? Primeiro vamos falar aqui das colônias do sul. Jamestown é o embrião para o nascimento de outras colônias do sul. Surgem assim Maryland, Carolina do Norte e Carolina do Sul e a Geórgia, né? Aqui são as colônias do sul aqui. As colônias do sul foram marcadas pela tolerância religiosa. Maryland, por exemplo, era uma colônia católica liderada por Lord Baltimore. Então, pessoal, aqui nas colônias do sul, como a prioridade vai ser uma prioridade mais de exportação, mais de uma produção para a exportação, ok? Vai haver uma colonização aqui, ó, mais voltada para o trabalho, ok? Então, muitos grupos que eram perseguidos pela coroa inglesa, justamente pela questão da religião, porque na coroa inglesa se estabeleceu a religião anglicana, que era a religião oficial do Império Inglês, né? E outros grupos como os presbiterianos, como os calvinistas, né? Eles vinham para a América em busca de uma nova terra para poder estabelecer suas vidas, né? E nas colônias do sul aqui era o local melhor para a produção de exportação. Então, vai ter uma grande variedade de religiões convivendo aqui, ok? Religiões católicas, religiões calvinistas, religiões presbiterianas e assim por diante. Os empreendimentos coloniais do norte também foram marcados pelo domínio de religiosos. Os primeiros grupos de colonos chamados de peregrinos chegaram à região de Plymouth em 1620, ok? A gente vai falar de Plymouth mais para frente, ok? Mas é importante vocês entenderem, toda a região das 13 colônias vai ter essa característica de receber povos que estavam fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra, ok? A diferença é que enquanto no norte vai ter uma predominância desses povos que são chamados puritanos, puritanos seriam os calvinistas, tá bom? Nas outras regiões vai haver uma maior variedade de religiões, de pessoas, né, e suas religiões convivendo aqui, beleza? Vamos lá. As colônias do sul estavam constituídas por Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Ao contrário das colônias do norte, as áreas exploradas na região sul da costa leste tiveram uma ocupação distinta. Nessa região, o clima era subtropical, o que favoreceu a implantação da monocultura de produtos como arroz, algodão e tabaco. Então, pessoal, a região sul aqui ela tinha um clima mais temperado, um clima mais ameno, né? Melhor para a plantação, para a exportação. Como já foi falado para vocês nas aulas anteriores, nos anos anteriores que vocês tiveram aí, todo o processo de colonização das Américas visava uma produção de monocultura, né, que se fundamentava no princípio do plantation. O que é o plantation? É um grande pedaço de terra, né? Nesse grande pedaço de terra vai se usar a mão de obra escrava para fazer uma monocultura, ou seja, só um tipo de produto que vai ser
é cultivado nesse grande pedaço de terra, né, nesse latifúndio, e toda essa produção ela é voltada para a exportação, ok? Esse é o princípio do plantation. E esse princípio do plantation não pôde ser instalado nas colônias do norte, ok? Porque nas colônias do norte o clima era muito frio, era parecido com o clima da Inglaterra, né? Então o que a gente vai ver aqui nas colônias do norte vai ser uma produção mais baseada para o consumo interno, ok? Eles vão produzir para o consumo interno. O máximo que vai acontecer vai ser um comércio com as colônias do centro e as colônias do sul, mas eles não vão fazer uma produção tão voltada para a exportação. Já nas colônias do sul, o foco vai ser a produção para exportação. Até por isso, a mão de obra escrava vai ser mais comum nas colônias do sul do que nas colônias do norte, tá bom? E devido a isso também, as colônias do sul elas vão ter essa carência, né, de produtos para consumo interno. E essa carência vai ser suprida pelas colônias do norte, né? E aqui esses produtos, arroz, algodão e tabaco, serão os produtos principais aqui das monoculturas das colônias sul-americanas, né? Sul-americanas que eu digo aqui no sul das 13 colônias, tá bom? Não é América do Sul, não. Vamos lá. No sul era mais comum o trabalho da lavoura ser realizado por negros escravizados. A produção era voltada basicamente para a exportação e baseada na grande propriedade, ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom? Eu estou tentando acelerar aqui, porque esse conteúdo está um pouco atrasado, né? Essa aqui é a semana 3 ainda do PET complementar. E nós já estamos na primeira semana do segundo PET. Então estou tentando avançar aqui, que nós só temos essa aula, mas não se acanhe não, se tiver alguma pergunta pode falar, beleza? Continuando aqui, agora vamos falar do norte das 13 colônias, ok? Os colonos do norte passaram a se estabelecer na região denominada Massachusetts, considerada mais liberal. Na região, os colonos dominaram os nativos e, com eles, aprenderam a dominar a caça, a pesca e a agricultura. A próspera Massachusetts, aqui, ó, expandiu as colônias e gerou os territórios que ficaram conhecidos como Nova Inglaterra. Então, pessoal, as colônias do norte aqui elas vão receber esse nome, tá bom? Nova Inglaterra. Justamente por essa característica, né, dos povos puritanos se estabelecerem aqui em busca de uma nova vida. Os territórios compreendiam as colônias de Connecticut, New Haven, Rhode Island e Nova Hampshire. Diferente das colônias do sul, as colônias do norte eram caracterizadas pela policultura voltada à subsistência e pelo trabalho livre, né? Então o trabalho escravo não era tão explorado assim como era nas colônias do sul. Havia sim escravos nas colônias do norte, mas não na mesma escala que haviam nas colônias do sul. Justamente por esse aspecto da produção ser mais variada, né? Lembra que eu falei que nas colônias do sul era uma monocultura. Aqui nas colônias do norte vai ter uma variedade de produções, né? Vai ser uma policultura, né? E essa produção ela não vai ser voltada para exportação, vai ser voltada para o consumo interno, ok? Avançando aqui. Só lembrando, pessoal, caso vocês queiram fazer alguma anotação, é só dar uma olhada lá no canal, tá bom? Que depois essa aula aqui vai ser postada até no sábado no máximo. Vou enviar aqui para vocês o link do canal, não sei se vocês já conseguiram acessar lá. Vou enviar aí no chat. Todas as aulas de história estão sendo postadas lá, tá bom? Aí dando continuidade aqui, galera. A região das 13 colônias foi denominada, a região norte das 13 colônias, né, aqui a região em verde, foi denominada de Nova Inglaterra e compreendia os territórios de Massachusetts, Delaware, Connecticut, Rhode Island e Maine. Os colonos se dirigiam ali especialmente em busca de liberdade religiosa e política. Assim,
desenvolveram uma ligação muito forte entre a religião e a política, pois as decisões eram tomadas em assembleias na igreja, né? Então, pessoal, os líderes religiosos, eles vão ser os líderes das comunidades aqui também, nas 13 colônias, né? Nesse princípio. Então, todo esse valor cristão, esse valor, sobretudo protestante, né? Vai ter uma grande importância aqui no contexto das colônias do norte, né? E isso, inclusive, vai acabar gerando o aspecto intolerante no quesito religião, né? Enquanto os estados do sul, eles vão ser mais, como é que eu posso dizer? Eles vão perseguir mais as minorias, como os negros escravizados, né? Eles vão ter uma maior liberdade religiosa também. E já no norte, a gente vai ver uma maior liberdade dos negros, né? Vai ser mais comum você encontrar um negro livre aqui no norte do que nas colônias do sul. Porém, nas colônias do norte a gente também vai ver uma maior intolerância religiosa. Okay? Grupos de outras religiões, católicos, eles não vão ser bem recebidos aqui não. Tá bom? Não é que não tinham, mas assim, eles sofriam uma certa perseguição religiosa. Sobre o norte, o clima era hostil e a agricultura não era rentável. Dessa maneira, os colonos se dedicaram à pesca e à captura de baleias, fazendo o Porto de Boston a principal porta de saída e entrada de produtos. Então, pessoal, como eu disse, né, como aqui tinha um clima muito parecido com o da Inglaterra, a produção não era favorável para exportação, ok? Não era uma produção que dava para fazer riqueza com a agricultura aqui no norte das 13 colônias, tá bom? Então eles se voltaram principalmente à captura, né, de baleias. Por quê? Porque o óleo da baleia ele era usado, né, como é que eu posso dizer? Ele era usado para iluminação pública, né? Eles colocavam o óleo da baleia nas lamparinas das praças, né? Dos locais públicos, assim, até dentro das residências, usavam esse óleo de baleia, acendiam ele para poder fazer a iluminação, ok? Eu recomendo, inclusive, que vocês pesquisem a obra do Moby Dick, que retrata bastante essa questão aqui do óleo da caça às baleias, né? Pois o óleo de baleia era usado nesse aspecto aí da iluminação. Apesar da mão de obra ser livre, apesar da mão de obra livre ser predominante, existiam africanos escravizados que faziam os trabalhos domésticos. Né? Então, a presença de africanos escravizados não vai ser uma presença tão voltada para o trabalho da agricultura, né? O trabalho nos campos. Vai existir sim, mas em menor grau do que nas colônias do sul. Alguns eram livres, mas ainda assim eram tratadas de forma inferior a uma pessoa branca. Então, por mais que existisse uma maior liberdade dos negros, né, eles ainda eram perseguidos, eles ainda não eram tratados de forma igualitária. Ok? Até hoje essa questão do racismo ela é muito presente no território dos Estados Unidos. Vamos avançar aí. Agora vamos falar das colônias do centro, né? As colônias aí demarcadas em amarelo. Por último, surgiram as colônias do centro. Nova York, Delaware, Pensilvânia e Nova Jersey eram marcadas pela liberdade religiosa e o pensamento liberal. Nessa zona houve a ocupação de holandeses, suecos e alemães, que gradualmente foram expulsos pelos colonos britânicos. Okay? Nessa região, o clima era mais favorável ao cultivo e foi desenvolvido tanto a agricultura de subsistência como aquela que permitia a venda de excedentes. Então, as colônias do centro elas vão ser influenciadas tanto pelos estados do norte quanto pelos estados do sul, né? E a gente vai ver aqui nas colônias do centro, ao mesmo tempo, uma tolerância religiosa maior, característica das colônias do sul, né? E a gente também vai ver uma produção de subsistência, né, baseada aqui nas colônias do norte, ok? Então, mas eles também vão produzir para exportação, ok? O trabalho escravo convivia com a mão de obra livre. Igualmente, foram instaladas fábricas têxteis e de siderurgia.
Então essas fábricas aqui, né, pessoal, como a gente pode dizer, essas manufaturas, né, começaram a se instalar bastante aqui nas regiões aqui das colônias do centro, o que gerou a elas um grande desenvolvimento, ok? Ocorria trocas comerciais entre as colônias espanhola e portuguesa da América do Sul, que incluíam o tráfico humano com a África, ok? Então essa questão aqui das trocas comerciais, né, e do tráfico negreiro é aquilo que a gente chama do comércio triangular, né? O comércio triangular ele tinha essa estrutura aqui, ó. As colônias aqui da região da América do Norte, né, as colônias inglesas, elas forneciam à Europa açúcar, tabaco e algodão, né, e levavam aqui esses produtos para a Europa. A Europa, né, recebia esses produtos e, em troca, ela dava produtos têxteis, né, tecidos, dava também rum e produtos manufaturados para a África, né? Ou seja, esses comerciantes que pegavam o açúcar e o tabaco, eles levavam, né, esses produtos aqui para a Europa. E eles trocavam esses produtos por produtos têxteis, rum e produtos manufaturados. E o que eles faziam com esses produtos que eram trocados aqui na Europa? Eles iam para a África, né, para trocar esses produtos que foram comercializados aqui, né, que foram fornecidos aqui pelos países da Europa, para ir até a África, né, e trocar esses produtos por mão de obra escravizada, né, e essa mão de obra escravizada era levada de volta para a América do Norte. Então essa rota, que a gente chama de rota triangular, era bastante comum para os comerciantes marítimos, né, e fez muita riqueza a esses comerciantes aqui durante o período da colonização inglesa na América do Norte. Tá bom? Continuando aqui, sobre o centro, né? Nessa região, os colonos criavam pequenos animais e mantinham uma estrutura semelhante às colônias da Nova Inglaterra. Ok? Quando o intelectual e político francês Alexis de Tocqueville esteve nos Estados Unidos, percebeu que a organização política daquele país tinha uma relação muito íntima com fatores culturais como o de se encarar o trabalho como uma virtude, né? Então esse aspecto de valorizar o trabalho como uma virtude é um aspecto profundamente calvinista, profundamente puritano, né? Lembrando que os calvinistas eles vão se estabelecer aqui, vão se concentrar mais na região norte, né? Mas sobre todo o território das 13 colônias vai haver a presença dos calvinistas, ok? E os calvinistas eles têm essa ideia de que existe a predestinação, né? Você está predestinado, seu destino está predestinado, a sua história já está escrita no livro de Deus. E quanto mais sucesso você tem em vida, e sucesso no caso aqui no contexto calvinista, é um sucesso que é garantido pelo trabalho, né? Quanto mais lucro você consegue através do seu trabalho, mais isso é uma representação das bênçãos divinas, né? Mas isso representa a presença de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Isso significa também o quê? Que quanto mais sucesso você tem em vida, mais sucesso, mais riqueza você também terá no pós-vida, né? Quanto mais você se dá bem na vida terrena, mais você vai se dar bem na vida espiritual, né? No pós-vida. Então esse aspecto aí religioso dos calvinistas, de supervalorização do trabalho, né, vai ser uma característica muito predominante dentro do contexto aqui das 13 colônias, ok? Que vai ser ressaltado aqui pelo francês Alexis de Tocqueville. Avançando aqui, a base calvinista das vertentes puritanas nas 13 colônias. Esse aqui, pessoal, é João Calvino, né? É o criador das teorias calvinistas, e a gente tem que pensar também nas reformas protestantes como uma manifestação da Europa em resposta principalmente ao surgimento da nova classe social que era a burguesia, né? A burguesia ela vinha granjeando, ela vinha procurando ter uma maior participação política. E essa participação política, ela em grande parte vai ser permitida pela reforma protestante,
né? Sobretudo aqui sobre a visão calvinista. Esses traços culturais vistos por Tocqueville, em grande parte, derivam de elementos do puritanismo inglês, como a valorização do trabalho, foram decisivos para a formação do modo de vida norte-americano, sobretudo nas colônias do norte. Essa influência da religião na economia política dos americanos foi estudada com precisão pelo sociólogo austríaco Max Weber, em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Okay? Sociedade colonial inglesa na América. As colônias inglesas contavam com 250 mil habitantes, entre colonos e negros escravizados em 1700. Okay? À véspera da independência dos Estados Unidos, em 1775, a região já contava com 2,5 milhões de habitantes, né? Então a gente vê aqui uma grande prosperidade, um grande aumento populacional aqui nas regiões das 13 colônias. Okay? Em 75 anos a gente vê esse crescimento exponencial aí, né, da população colonial inglesa na América. Apesar dos interesses políticos e religiosos diversos, os colonos mantiveram a unidade para proclamar a independência em 4 de julho de 1776. Então, mesmo com todas essas diferenças, né, ressaltadas aqui entre as colônias do norte, do centro e do sul, eles ainda se mantiveram unidos para garantir a independência das 13 colônias. Independência das 13 colônias. As colônias eram administradas por governadores nomeados pelo rei inglês. Os governadores recebiam assessoria de uma assembleia eleita por colonos, que ficava responsável pelo recolhimento dos tributos. Desde o início, as colônias inglesas na América tiveram autonomia política e administrativa, se comparadas ao modelo espanhol e português, né? Como eu disse para vocês aí nas aulas anteriores, as 13 colônias elas eram administradas inicialmente pelas empresas, né, que recebiam um aval da coroa inglesa para poder fazer a administração das 13 colônias aqui, né, dos estados do norte, dos estados do sul. Havia essa divisão e isso permitia, em grande parte, uma maior liberdade econômica, uma maior liberdade comercial, né, desses colonos aqui na região da América do Norte. Só que isso aí começou a gerar alguns problemas, como a gente vai ver. Desde o início, as colônias inglesas na América tiveram autonomia política e administrativa, se comparadas aos modelos espanhol e português. Okay? Isso acabou gerando uma consciência nos colonos de que eles não precisavam da Inglaterra para se desenvolverem. 2 séculos mais tarde, esse pensamento seria o indutor do processo de independência. Vamos avançando aqui. O processo de independência das 13 colônias ocorreu ao longo do século XVIII e teve como pano de fundo as disputas territoriais entre colonos ingleses e franceses. A Guerra dos 7 Anos, que elevou a crise financeira da Grã-Bretanha, fez com que os britânicos aumentassem os impostos cobrados nas 13 colônias a fim de cobrir as despesas de guerra, né? França e Inglaterra entraram nessa guerra aqui dos 7 anos, né? E essa guerra ela acabou gerando grandes prejuízos financeiros, tanto para a França quanto para a Inglaterra. Inclusive foi nessa época, pessoal, que na França começou a surgir os movimentos iluministas, né, que tinham uma crítica profunda ao governo absolutista francês, né, que diziam que esse governo absolutista, esse modelo absolutista, né, ele poderia tanto gerar uma grande riqueza, mas também poderia gerar uma grande tragédia, né, grandes crises, porque não havia um limite, não havia uma fronteira que delimitava a atuação do rei. O rei literalmente fazia tudo o que ele quisesse, né? E devido a essa guerra dos 7 anos aqui, ó, a França entrou em uma forte crise financeira, né? Isso aí vai motivar mais ainda o surgimento do iluminismo e posteriormente da Revolução Francesa, que vai derrubar a monarquia e vai instalar na França uma república, ok? E na Inglaterra também estava havendo uma grande crise, também como consequência dessa Guerra dos 7 Anos. E qual que foi a ideia da Inglaterra para tentar
cobrir os prejuízos que ela teve nesse conflito. A ideia era aumentar os impostos, né? Aumentar os impostos, aumentar os tributos sobre as 13 colônias. Isso aí gerou um grande problema, uma grande indignação entre os colonos ingleses aqui na América do Norte, porque eles estavam acostumados a uma maior liberdade de atuação comercial, uma maior liberdade fiscal, né? E com esse aumento de impostos, esse estabelecimento de um maior controle da Inglaterra sobre as 13 colônias, vai gerar uma grande insatisfação entre esses grupos que vão começar a lutar, a buscar, a se organizar, né, com o objetivo de tentar se desvincular do controle inglês, ou seja, buscar a independência das 13 colônias. Além disso, os colonos também receavam que a metrópole não os socorreria em caso de ataques indígenas, o que acabou provocando um sentimento de que haviam sido esquecidos pela metrópole, né? Então, a Inglaterra ela não enviaria nenhuma tropa para ajudar os colonos, vamos imaginar no caso, se algum nativo, né, se alguma tribo nativa, se algum grupo nativo tentar invadir as suas terras, né, tentar levar um prejuízo para eles, a Inglaterra não vai fazer nada para ajudá-los, né, mesmo porque a Inglaterra ela já está endividada, o objetivo dela é cobrir os prejuízos que ela teve durante a Guerra dos 7 Anos, e a ideia da Inglaterra é só essa mesmo, é só cobrar, é só conseguir lucrar em cima do trabalho dos colonos ingleses, né, aqui na América. Isso aí vai aumentar mais ainda a revolta deles. Principais causas da independência. Com a difusão das ideias iluministas na Europa e sua mensagem de liberdade política, os colonos entenderam que poderiam dispensar o governo britânico. Então, os livros daqueles iluministas, né, que criticavam tão profundamente o sistema absolutista, o sistema monárquico, né, vão chegar na América também, vão chegar nas 13 colônias, vão chegar inclusive no Brasil, né? A Inconfidência Mineira vai ser um movimento também profundamente ligado às ideias iluministas, né? Então, o iluminismo vai ser um movimento que vai influenciar diversas revoltas em busca da independência, né? Por todo o território do continente americano. Ok? Então, as 13 colônias também vão ser influenciadas aqui por esses ideais iluministas. Leis britânicas acirraram as divergências entre colonos americanos e coroa inglesa, provocando a luta pela independência, né? Essas chamadas leis intoleráveis aqui, ó, que buscavam aumentar os impostos, né? Que buscavam aumentar o controle da Inglaterra sobre o território das 13 colônias. Dentre os objetivos dessas leis, destacava-se o interesse inglês no controle do comércio da colônia americana. Ok? Esse controle visava mesmo aumentar as receitas da coroa e diminuir a liberdade dos negociantes americanos. O estopim para formalizar a independência foi o imposto do selo estabelecido pela Grã-Bretanha e a imposição do monopólio da venda do chá na Companhia das Índias Orientais, sem a aprovação dos colonos. Okay? Então, essas principais fontes de renda aqui, né, pessoal? A Companhia a produção do chá, principalmente a produção de chá mate, era uma das principais fontes de renda das 13 colônias, e essa produção ela vai ser totalmente monopolizada pela Companhia das Índias Orientais, que é uma companhia inglesa, né? Isso aí vai gerar ainda mais revolta dos colonos. Vamos ver como é que isso aí vai desembocar. Guerra da Independência dos Estados Unidos. Indignados com as leis intoleráveis, representantes dos colonos reuniram-se no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, realizado em setembro de 1774. Nele, resolveram enviar ao governo inglês um pedido para que fossem revogados os atos intoleráveis. O que são chamados esses atos intoleráveis? Essas leis, né, que buscam aumentar o controle da Inglaterra sobre o território das 13 colônias. Ok? A resposta inglesa foi negativa, e os ingleses e colonos se enfrentaram nas batalhas de Lexington e Concord. Ante as hostilidades, em 1775, os delegados dos estados voltaram a se reunir no segundo Congresso Continental da Filadélfia, onde declararam guerra à Inglaterra. Então, pessoal, começaram já os combates, né,
bélicos mesmo entre os colonos ingleses aqui na América e o exército inglês, né, que estava buscando de qualquer forma tentar evitar essa proclamação da independência aqui das colônias. Eles dependiam das 13 colônias para se recuperar financeiramente da crise decorrente da Guerra dos 7 Anos. Nessa mesma ocasião, George Washington foi nomeado comandante das forças americanas e Thomas Jefferson ficou encarregado de redigir a Declaração de Independência. Ok? Essa Declaração de Independência, pessoal, ela foi aprovada no dia 4 de julho de 1776, colocando fim à dominação da Inglaterra no território americano. Mas ainda assim a Inglaterra não vai aceitar essa independência de imediato, tá bom? Como era de se esperar, a Inglaterra enviou milhares de soldados para recuperar a região, e o conflito se estenderia até 1783, né, pessoal? Então, 7 anos depois da proclamação de independência, ainda houveram conflitos entre ingleses, né, e colonos americanos aqui. Durante a luta pela independência, os colonos contaram com a ajuda militar da Espanha, da Holanda e da França, sendo que Espanha, Holanda e França eram grandes rivais, né, da coroa inglesa aqui nesse período da colonização. Então, eles buscando prejudicar a Inglaterra mesmo, eles gastaram, né, dos seus recursos para ajudar os Estados Unidos a se tornarem independentes. Com qual objetivo? Porque eles estavam com pena dos americanos aqui, dos colonos sendo explorados pelos ingleses? Nada disso. O objetivo era torná-los independentes para que esse poder de exploração fosse tirado das mãos da Inglaterra, né, para prejudicar a Inglaterra mesmo. Inclusive a França, pessoal, como eu disse para vocês, né, durante a Guerra dos 7 Anos, ela também saiu muito prejudicada, né, com a crise financeira, mas mesmo assim ela ainda tirou recursos, né, aumentando os impostos sobre a população para conseguir levantar recursos e ajudar os Estados Unidos a se tornarem independentes. E isso aí vai acabar se tornando o estopim, né, que vai levar à queda da monarquia na França. A Inglaterra foi derrotada e reconheceria a independência dos Estados Unidos através do Tratado de Paris em 1783. Ok? Então, 1776 é aprovada a proclamação da independência, né? O documento da Declaração da Independência. Em 1783, né, 7 anos depois, a gente vai ter aqui o reconhecimento da Inglaterra sobre a independência das 13 colônias. Consequências da Revolução Americana. A Revolução Americana separou os Estados Unidos da Inglaterra e inspiraria movimentos como a Revolução Francesa e a independência das colônias da América Latina. Também foi a primeira vez que se colocaram em prática os princípios do iluminismo, como a separação dos poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, e a garantia à liberdade individual e à igualdade social. Lembrando, pessoal, essa liberdade individual e igualdade social para os brancos, tá bom? Os negros, eles vão continuar sendo escravizados aqui na América, agora na América independente, né, nos Estados Unidos da América. Uma vez conquistada a independência, os colonos americanos começaram a expandir-se para o oeste, onde chocariam com os espanhóis, os nativos americanos e a questão da escravidão. Então vai ser nesse momento aqui, após a independência, né, que os Estados Unidos vai expandir o seu território. Porque até então, o território deles estava limitado aqui ao leste do continente norte-americano. Tá bom? E agora vamos aqui à correção das questões. Questão 1. Leis britânicas acirraram as divergências entre os colonos americanos e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis, destacam-se... Então, pessoal, todas as alternativas estão incorretas, só uma está correta, né? A correta seria a letra A, aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias Orientais, né? Então, o objetivo era literalmente
ganhar mais recursos, né, aumentar a receita, aumentar a arrecadação de impostos da Inglaterra sobre as 13 colônias. Tá bom? Aqui agora a questão 2. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de 3 áreas com características diversas na América do Norte. Com relação às chamadas colônias do Sul, é correto afirmar que... Então, pessoal, Então, o que está pedindo essa questão? Está pedindo para a gente ver aqui sobre as características das colônias do Sul, né, dos estados do Sul aqui das 13 colônias. Né? A gente viu a divisão, né, das colônias do Norte, do Centro e do Sul. Características sobre as colônias do Sul. Todas estão erradas. Só uma está certa. É a certa que a gente vai marcar. A certa seria a letra C. Baseava-se em uma economia escravista, voltada principalmente para o mercado externo de produtos, como o tabaco e o algodão. Tá bom? Então, a 2 aqui seria a letra C. E aqui a questão 3. Quando o intelectual e político francês Alexis de Tocqueville esteve nos Estados Unidos, percebeu que a organização política daquele país tinha uma relação muito íntima com fatores culturais, como o de se encarar o trabalho como uma virtude. Esses traços culturais vistos por Tocqueville, em grande parte, derivam, né, como a gente falou, né, derivam dos ideais calvinistas, né? Então a resposta certa seria a letra E, da religião puritana, do calvinismo inglês. Ok, pessoal? Então essas aqui são as 3 questões da semana 3. Sobre esse tema aqui da independência dos Estados Unidos e a colonização inglesa sobre a América do Norte, vocês têm alguma dúvida? Oi, Danila. Maria? Tem dúvida, Danila? Tá com dúvida? Não? Deu para entender tudo aí, Ana? Oi, Ana. Beleza. Então tá bom. Então vou passar aqui para a semana 4, tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Só um minutinho, pessoal, eu vou apresentar aqui. Estão conseguindo ver o slide aí, galera? Sim. Beleza. Então agora vamos falar aqui da semana 4, né, do PET complementar, com o tema Brasil Colônia. Ok? Brasil Colônia. Brasil Colônia é o período que se estende de 1530, tá bom? Isso aqui é importante a gente lembrar, porque de 1500, que é quando Cabral chega até o Brasil, né? Até 1530, não vai haver o interesse de Portugal de colonizar as terras brasileiras. Então, vão ser 30 anos que as terras do Brasil vão continuar não colonizadas. Vão haver expedições, né, de portugueses aqui nessa região, de 1500 a 1530, fazendo a exploração do pau-brasil, ok? Mas a região não era considerada uma colônia, não era um território reconhecidamente colonizado por Portugal, ok? Então, o Brasil Colônia ele vai durar de 1530 a 1815, né? 1530 é oficializada a colonização do Brasil e 1815 é finalizada a colonização do Brasil, quando o Brasil se torna parte do Reino de Portugal. Mas vamos lá. Seu início, em 1530, é marcado pela iniciativa da coroa portuguesa de iniciar missões específicas com o objetivo de demarcar seu território e instalar uma administração colonial. O que aconteceu? O Tratado das Tordesilhas, que foi criado em 1492, né, ele já separava todo o território americano em 2 partes. A parte oeste ficaria a cargo da Espanha e a parte leste
ficaria a cargo de Portugal, tá bom? Mas o que que acontece? Portugal, ele não tinha oficializado ainda, não tinha instalado um governo, uma administração sobre o território brasileiro até 1530. Então, de 1500 a 1530, o Brasil vai ser um lugar onde os portugueses vão vir para fazer o comércio, fazer a extração, né, do pau-brasil para fazer o comércio dele na Europa. Só que isso aí acabou gerando um problema, porque essa falta de administração da coroa portuguesa sobre o território do Brasil vai gerar uma série de invasões, né, principalmente dos franceses, que vão tentar estabelecer aqui sobre o território do Brasil uma colônia, tá bom? Inclusive, pessoal, a França era uma forte opositora a esse tratado das Tordesilhas aí. Ela achava um absurdo, né, a igreja dar o reconhecimento a um tratado que separava todos os territórios do mundo entre Espanha e Portugal. E como que ficariam as outras nações, né, da Europa? Então, assim, a França era uma forte opositora, não respeitava esse tratado, né, e literalmente invadiu as terras aqui do Brasil. Invadiu não, né, porque os portugueses também estavam invadindo, né, mas assim, também tomou posse de terras aqui também para fazer a exploração do pau-brasil. Inclusive, pessoal, os franceses eles vão fazer muito mais riqueza com a exploração do pau-brasil do que os próprios portugueses, tá bom? Então vamos lá. Só que em 1530, Portugal, vendo que isso aí não estava muito legal, não estava sendo muito vantajoso para eles, eles resolveram mandar uma expedição liderada por Martim Afonso de Souza, com o objetivo de instalar uma administração colonial sobre os territórios aqui do Brasil, né? Martim Afonso de Souza foi o responsável pela primeira expedição nesse sentido, pois sua expedição tinha como objetivo principal o estabelecimento de uma política de colonização efetiva do Brasil. Para cumprir esse objetivo, sua expedição deveria patrulhar a costa, né, deveria ter seus navios patrulhando a costa, vendo se tem algum navio estranho, algum navio estrangeiro se aproximando das terras brasileiras, né? Estabelecer uma colônia através da concessão não hereditária de terras aos povoadores, que trazia São Vicente, em 1532, a explorar a terra, tendo em vista a necessidade de sua efetiva ocupação. Então, terras começaram a ser concedidas, né, aos portugueses, né, aos portugueses comuns, claro, primeiramente aos que são mais próximos da colônia, né, essas terras vão ser dadas a eles. E na expedição de Martim Afonso vai começar a acontecer aquilo que a gente chama de capitanias hereditárias, tá bom? Que vai ser esse sistema de divisão territorial que vai atribuir terras a uma família. Só que inicialmente essa ocupação não vai ser hereditária. Isso aqui seria antes da instalação das capitanias hereditárias, que depois vai dar origem às capitanias. Mas vamos lá. O fim do período colonial, em 1815, ocorre quando o então Estado do Brasil tornou-se Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Okay? Foi durante esses anos que grande parte da extensão territorial que o Brasil tem hoje foi conquistada por meio de diversos conflitos com tamoios, tupinambás, espanhóis, holandeses, franceses, entre outros povos, né? Então, para garantir a extensão do nosso mapa, a ocupação, né, a forma do nosso mapa, vários conflitos foram acontecendo, né, sempre buscando defender os interesses dos portugueses na colonização, né, o direito português na colonização dos territórios brasileiros, tá bom? Os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. Portugueses começaram a extrair o pau-brasil da região litorânea usando a mão de obra indígena. Então, quando eles chegaram, pessoal, a ideia deles era inicialmente, né, buscar ouro, buscar minérios, né, ou então buscar algum material que pudesse ser exportado e gerar uma grande riqueza, né? Era o ideal do mercantilismo.
Quanto mais ouro, quanto mais metal precioso uma nação tivesse dentro do seu território, mais rica ela era considerada. Tá bom? Deixa eu falar com vocês. Vamos deixar essa parte aqui do ciclo do pau-brasil para a próxima aula, porque falta só um minuto para a gente não ficar cortando o tema. Pode ser? Sobre isso aqui que foi falado, vocês têm alguma dúvida? Tem dúvida, Danila? Tem dúvida? Tem não, né? Não. Então tá bom. Ana, Marina, vocês têm alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Tá bom? E Obrigada, até a próxima. Até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, Valeu. Danila. Tchau, Ana. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, tchau. Tchau, tchau, galera. Bom dia. Bom dia.